sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Movimento Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe e para você que se importa com uma mãe. A gente vai abrir essa temporada com um assunto super especial. Maternar também é um ato político. Sim, a gente está começando hoje uma nova temporada com essa pegada, conversando sobre políticas públicas na área de saúde, voltada para você que é mãe e para você, mulher. Mas eu não vou aumentar a nossa conversa, não. Vamos conhecer logo os nossos convidados de hoje dessa mesa que está super especial. Hoje, para começar essa segunda temporada, temos a honra de ter o nosso prefeito da nossa cidade, o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. É um prazer ter você aqui nessa segunda temporada. Doutor, a honra é toda minha. Primeiro em conhecer o movimento, te conhecer e tantas mulheres engajadas, né, nesse próprio, mulheres e homens também, né? Nós tivemos iniciativas como na Câmara Municipal, né, que vieram através de homens, né, envolvidos no movimento. E eu como prefeito hoje, né, com esse presente que o Linharense me deu, que mulheres me entregaram, que mães me entregaram, poder participar disso como homem, talvez entregar a minha visão, a minha opinião, poder somar, poder dar a mão, abraçar o movimento e contribuir, é uma honra, né? E ser recebido dessa forma, com tanto carinho como alguém que pode contribuir, tá bom? Então, uma grandeza para mim enorme poder celebrar esse movimento junto com vocês aqui. Tenho certeza que a gente só vai construir um legado de promoção de saúde física e mental materna juntos, tenho certeza disso. Obrigado. Outro convidado querido que nos abraçou e veio aqui hoje dividir esse momento com a gente é o nosso secretário de saúde, o Pablo. Seja muito bem-vindo, Pablo. É um prazer ter você aqui no meio de tantas atribulações do dia, conseguir estar aqui com esse momento com a gente também. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade de debater assuntos tão importantes, né, para a nossa cidade, né, para a nossa sociedade, que é a saúde mental materna. Então é uma honra estar aqui, espero contribuir muito. Tenho certeza que sim. Acho que a gente precisa começar, né, esse nosso bate-papo de hoje fazendo uma indagação aos dois, né? Qual é a importância, prefeito, de ter políticas públicas de saúde hoje voltadas para a mulher e para a gestante? Eu acho que só o fato de eu estar aqui hoje e com o sentimento de que é muito grandioso abraçar o projeto Maternar, abraçar a questão da saúde psicossocial da mãe, né, da gestante, da mãe, da mulher, eu acho que isso demonstra uma quebra de paradigma, não é? Porque assim, eu costumo dizer que não o homem, mas o comportamento humano sobre a visão, sobre conseguir enxergar aonde estão as dificuldades com a mulher, com a família, ainda é uma barreira a ser vencida. Eu sou pai, né, de uma menina, e aqueles que me acompanham, que me conhecem, sabem o tamanho do envolvimento que eu tenho com a minha filha, né, e o quanto isso me é prazeroso. Eu acho que parte disso, parte de você idealizar uma política construtiva em toda a capacidade de governabilidade de uma gestão pública. Então, a gente poderia falar aqui de um núcleo de atendimento psicossocial da rede do município. A gente pode falar desde das unidades básicas de saúde, desde o atendimento, né, desde os CRAS, dos CREAS, até chegar ao atendimento de alta performance, como a Casa Rosa. Mas eu acho que vai para além disso. Então, acho que a gente pode idealizar um comportamento, né, sobre o cuidado da mulher, que vai desde a questão do funcionalismo público, de como a gente cuida do próprio funcionário, né, do próprio servidor público, né, grande parte feminino, e disseminar isso em toda a rede. Então, assim, quando você chega na mulher, você tem um tom de alcance sobre a família com mais prioridade. Então, assim, cuidar da saúde da mulher hoje, doutora, né, enquanto município, enquanto gestão pública, é ter uma atenção voltada para a família de forma especial. Eu não estou tirando o protagonismo do pai, não estou, mas hoje o cuidado sobre a mulher, ele recai mais sobre a família do que o cuidado sobre o homem. Eu tiro pelos presídios femininos. Pelo presídio feminino. Eu fui advogado criminalista há muito tempo, estou afastado. Criminalista há 20 anos. Você visita um presídio masculino,
você vê, se você for no dia da visita, o advogado não consegue fazer visita para o cliente no dia da visita, porque no dia da visita tem muita gente visitando, o preso homem lá. E quem está visitando? 99% é uma mulher. É uma mulher. Geralmente, a mãe. Não é? Quando você vai para o presídio feminino, você vê exatamente o inverso. No dia da visita, quase não tem ninguém. Existe um espaço de solidão, um vazio muito grande. Não é? Isso é assim, isso é visível, é perceptível para todos. Então, assim, eu estou tentando trazer essa analogia para mostrar que quando a gente alcança a mulher em cuidado, a gente alcança a família de alguma forma, com mais eficiência. Perfeito. É diferente do homem. Perfeito. Você vê a mesma mulher que visita o pai, o filho, o sobrinho preso, é aquela mesma que não recebe visita, né? Talvez nem de outra mulher. Perfeito. Ou um pouco, porque essa outra talvez está cuidando de quem? Da família. Sim. Do filho daquela que está presa, Sim. né? Então, assim, o cuidado sobre a mulher é um passo de governabilidade, de gestão importante, que a gente precisa disseminar com um olhar de avanço maior do que só as portas de entradas de saúde, me compreende? Uhum. Que existem, mas acho que podem ser maiores. Perfeito. Pablo, eu sei que talvez seja até injusto fazer essa pergunta nesse primeiro momento, porque a gente está vindo aí agora do marco dos 100 primeiros dias, Sim. né? Mas assim, hoje a gente já começa a vislumbrar nessa nova gestão políticas públicas voltadas para a área da saúde mental ou da saúde mental da mãe, da mulher. Então, nós temos, né, um trabalho de ampliar nossa saúde mental, no geral. Nada especificamente para mulheres, mas existe também um movimento, um treinamento próximo, inclusive, para junho, já pré-marcado, para fazer como o Lucas falou agora, é trabalhar no profissional de saúde que já atende essa mulher na porta, né, seja na unidade de saúde, seja no hospital, prestar atenção em alguns sinais que ela possa dar na fala, na forma de expressar o que ela está sentindo, a necessidade de uma abordagem de um atendimento de saúde mental. Nada específico para a mulher, mas um olhar especial para a mulher, nesse primeiro momento, né? Essa é uma necessidade. Então, existe uma programação para que todos os nossos serviços tenham uma atenção diferenciada para a mulher, para entender essa necessidade, para acolher essa mulher e colocá-la numa rede de atendimento, né, da nossa saúde mental. Perfeito. Assim, doutora, se uma contribuição minha, né, que a gente já conversava com o Pablo, conversava com a Cassie, como eu falei, a Cassie para nós, ela é a diretora do NAPS, ela cuida ali com um carinho especial pela Casa Rosa. Ontem eu tive um bate-papo com ela, mais voltado para a Casa Rosa, para passos futuros e tudo. O município tem hoje, né, ele tem um atendimento desde o CRAS, do CREAS, aquele atendimento natural já oferece, né? O município, a rede já oferece para a mulher em qualquer, ou para qualquer, independente dela se ela é gestante ou se ela não é, ou se ela é uma gestante de não risco, né? Ela, da unidade de saúde, ela pode ser encaminhada para um atendimento especializado do CREAS, do CRAS. Se ela tem um risco significativo, né, durante a sua gestão, ela é encaminhada para Casa Rosa. E aí ela tem um suporte desde o nutricionista, a psicólogo, a tudo, um acompanhamento. O problema, e após isso, não é, ela tem um acompanhamento da rede SUS, geralmente envolvido com o Estado, né? Envolve o Estado. Agora, o que a gente perguntava é como entregar algo preventivo? Sabe, como ser eficiente, como fazer com que isso seja diagnosticado, como fazer com que isso seja pensado, planejado, antes de chegar, antes de que ela tenha que, se ela declarar, olha, eu tenho um problema, eu vim aqui buscar ajuda, entendeu? E a gente falava das unidades de saúde. Hoje eu vejo como um dos maiores desafios nosso hoje. Nós temos desafios? Na área de saúde temos, enormes. É o maior desafio do município. É um município grande que absorve as questões de saúde do seu entorno todo. Se o São José hoje, se o Rio Doce hoje, em Colatina, se o Rio Doce em Linhares, sinalizarem um colapso de atendimento, o peso, só de sinalizar, o peso vem para onde?
vem para o HGL, vem para a UPA infantil, vem para toda a nossa rede. Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade e é um grande desafio à saúde. Mas se a gente conseguir trabalhar as nossas unidades de saúde com eficiência e com prevenção real, a gente dá passos largos. Eu vejo hoje que a gente já sinaliza assim, como fazer isso. Eu vejo que a gente pode melhorar muito a porta de entrada. Eu não estou desmerecendo de servidor nenhum, eu não estou falando que o trabalho não é bom, o trabalho é bom. Mas a gente pode capacitar, a gente pode localizar, a gente pode identificar perfis, né, comportamentais e de serviços adequados para o atendimento de porta de entrada, para o atendimento especializado à mulher com sintomas e sinais, né, de algum distúrbio, de alguma dificuldade psicológica, seja ela gestante ou não, nas unidades de saúde. Isso a gente já conversa, isso a gente já dialoga. Eu falava isso inclusive com a Cassie. Olha, falei isso com o Pablo. Pablo, como a gente fazer um trabalho que a gente melhore a nossa porta de entrada das unidades básicas de saúde. Pegando esse gancho, acho que essa seria até minha segunda pergunta e o Lucas veio falando, né? Esse seria um dos gargalos que a gente tem ainda, Pablo? O acolhimento, né, na entrada dos serviços é um maior desafio, é uma missão que o Lucas, né, nos deu para trabalhar e melhorar, na verdade, esse atendimento, esse primeiro atendimento, que é ali que muitas vezes a pessoa se sente mais acolhida, se sente à vontade. Ela vai conseguir ter um atendimento integral à saúde dela, né? Não só a saúde física, mas a forma que ela é atendida, ela é recebida, ela é acolhida, também pode e influencia na saúde mental dela, seja mulher perceber, a mãe está levando o filho para uma consulta, né? A mãe está levando um filho para um atendimento médico da unidade básica de saúde. A gente fala lá, é a pulseirinha verde, azul, é aquela que não é nada... pode ser desde uma virose a qualquer outro sintoma. É você conseguir identificar que para além daquela criança existe algo ali envolvendo aquela mulher que procurou aquele atendimento. E isso é perceptível. Isso é visto todo dia. Mas não existe um protocolo para isso. Você me compreende? Assim, se eu estiver na unidade de saúde e eu passar uma tarde na unidade de saúde, eu vou conseguir perceber mães que levam os seus filhos para um atendimento de saúde momentâneo, mas que precisam de um atendimento. E talvez isso não está sendo identificado nas unidades, ou está sendo identificado, mas virou uma rotina, virou algo comum, ou já é algo comum no Brasil, sabe? E não existe um protocolo pensando nisso. É por isso que eu te falo, assim, o movimento maternar, desde quando eu conheci vocês no evento, ele me despertou isso. Eu não estaria falando sobre isso aqui se não fosse o maternar. E despertou a mim mesmo, sabe? Despertou um colaborador do município que foi conduzido a prefeito, não é? Então, assim, será que a gente não pode ter um protocolo de atendimento criado, desenvolvido a várias mãos para as unidades básicas de saúde e que identifique aquilo que todos estão vendo, mas ninguém tá sentindo. Atento. Às vezes a gente vê, mas ninguém está sentindo. Ou está sentindo e não está agindo. Exatamente. Não é por não ter um protocolo. Exato. Saúde mental sempre foi uma questão, né? Eu acho que ela circunda desde sempre, mas sempre com muitos tabus, se a gente for olhar historicamente. Falar sobre saúde mental sempre é polêmico, né? Eu costumo dizer assim que quando você fala assim, encaminha um psicólogo, um psiquiatra, vem sempre um dedinho junto, assim, né? Mas você precisa ir, como se esse precisar tivesse embutido de uma carga negativa. Quando a gente fala de saúde mental materna, a gente ainda cai num âmbito um pouco até maior, se é que eu posso dizer dessa forma. Porque imagina, como dizer para uma mãe que ela não está feliz por ser mãe? Né? Que aquela maternidade, naquele momento, está adoecendo essa mulher. Né? Porque a gente vende o romantismo da maternidade. Eu brinco que são os famosos comerciais de margarina, aquele que a gente vê, né? A mãe recebe o bebê no braço, plena, maquiada, pós-parto, né? Recebe a família. Só que essa não é a realidade.
né? A maternidade, ela tem os seus sabores, sim, mas também tem muitos dos seus dissabores, e a gente precisa falar sobre isso. Dentro hoje, né, da escuta de vocês do dia a dia, eu sei que a gente está começando a construir um legado, construir uma história, né? Vocês acham que ainda é um desafio nas nossas portas de hospitais, das redes, falar sobre saúde mental materna, prefeito? Eu entendo que é. Também, Pablo. E aquilo que a gente falou não é do ser humano, é da cultura dele. Fazer com que ele entenda esse recado, com que esse recado de fato chegue. Que não é uma brincadeira, não é algo que você dá um sorriso e acha uma brincadeira e conta uma piada. Ele é real, o problema ele é real, ele existe. A depressão pós-parto existe, e ela não existe de hoje. Ela existe, né? Ela está no código, nos códigos de 1900 e alguma coisa, sabe? Então, assim, e ela está presente no dia a dia e talvez não tenha o avanço, o cuidado que precisaria de ter até os dias de hoje, né? A gente avançou em tantas coisas e nisso a gente avançou muito pouco, né? Eu penso que a gente pode avançar muito mais, doutora, muito mais. Existem profissionais altamente qualificados, desde enfermeiros, né, até médicos e médicas em todas as unidades de saúde do município, né, em toda a rede hospitalar do município. Eu não duvido da qualificação dos profissionais e da capacidade deles de tratar mulheres, mães com problemas, com dificuldades psicológicas, e principalmente aquelas no período da gravidez, que é algo, ou pós-gravidez, que é algo mais real. Como eu falei, no contexto histórico já tem o puerpério, né, o estado puerperal e tal, mas falta ainda como eu disse, um protocolo, algo construído de forma inteligente, que traga uma capacitação a esses servidores ou a servidores específicos das unidades de saúde, né, que dê encaminhamentos específicos e que trate isso como um cuidado mental que precisa de atenção. Os problemas talvez existem hoje, estão nas portas das nossas redes de cuidado de saúde, mas não são vistos como um caso clínico. Eu não sei se eu estou usando a expressão técnica correta. Mas está se fazendo claro. Sabe, não estão sendo vistos como um caso clínico. Às vezes o caso clínico está ali, mas não está sendo visto. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, porque a partir do momento que isso acontece, a rede tem um suporte. Sim. A gente tem um suporte para ele, mas ele precisa de ser identificado. E a dependência do Estado também, em alguns casos, é muito grande. O Estado ele entra numa questão quando uma internação, é algo até mais complexo. Para facilitar o acesso do usuário aqui na nossa cidade, nós estamos descentralizando os atendimentos de psicologia nas unidades. Então, como ele falou, hoje existe um instrumento para atendimento. Precisa daquele olhar para identificar muitas vezes aquela pessoa que não busca o atendimento, mas que pode ser encaminhada para o atendimento. Então, nesse momento de acolhida na unidade de saúde, é um momento muito importante para identificar, né, captar essa pessoa e incluí-la no atendimento para dar o suporte que ela precisa. Vamos aproveitar essa palavra, né, desse acolhimento, que foi uma palavra muito presente no discurso dos dois, Pablo. Nos últimos anos, eu acho que até pela sua vivência dentro do ambiente hospitalar, a gente teve um boom crescente da palavra humanização. Justo. A gente discutiu há 2 podcasts atrás sobre o nascimento. E a gente falou muito sobre isso, né, sobre a época do parto humanizado, como que foi esse boom. A gente fez algumas pontuações específicas, mas eu acho que essa palavra humanização, ela entrou e ganhou um status muito importante. Como é que a gente tem pensado essa humanização dentro, né, desse circuito que vocês dois trazem e apresentam pra gente aqui hoje, Pablo? Então, quando se fala, né, do acolhimento, ele muitas vezes, se não for um protocolo, se não for uma portaria normatizando, ele vai ter que contar, isso não é o ideal, né, com a aptidão da pessoa em detectar aquilo. Mas, no caso da questão hospitalar, por exemplo, existem portarias que normatizam esse atendimento, onde a mulher tem direito à escolha, onde ela tem direito a ser ouvida, inclusive, né, com psicólogo num ambiente
da maternidade. Existe já esse atendimento, existe isso preconizado em portarias já. Existe na Rede Aline, no caso, né, que ela mudou de nome, mas é uma lei que já vem há muito tempo já nas maternidades, não só a maternidade, mas de todo o serviço que acompanha o atendimento da gestante, desde o pré-natal até a escolha da maternidade, que ela é um direito da mulher, escolher, conhecer a maternidade que ela vai ter o seu parto, escolher o tipo de parto dentro de uma possibilidade também de saúde dela, né, garantindo sempre a segurança do bebê e da mãe, mas existe esse movimento, e isso se deu através dessas políticas implementadas e normatizadas. Aqui no município, né, nós trabalhamos com a maternidade que ela tem uma gestão do Estado, mas ela tem uma boa relação com a nossa rede, principalmente a Casa Rosa, que é onde tem as gestantes com algum tipo de necessidade, né, especial de atendimento, e ela também tem essa interligação com as unidades de saúde. Existe uma proximidade, existe uma comunicação muito boa desse serviço. Então, isso garante muitas vezes, e na maioria delas, claro, esse direito de escolha da mãe e esse atendimento humanizado que é preconizado principalmente na porta da maternidade, que no caso aqui é o Hospital Rio Doce. Não, assim, doutora, para mim eu tenho assim, por mais que tenho 3 meses ainda de gestão administrativa, né? Eu fui do Legislativo, tive a oportunidade de estar 2 anos ali na Assembleia, mas para mim já é perceptível, e mesmo antes, se eu tirar minha história política, se tirar de 2 anos para cá, ainda assim eu já conhecia, por exemplo, a Casa Rosa. E olha que eu sou um homem, né? E eu já conhecia a grandeza da Casa Rosa, né? E hoje isso para mim é muito claro. Se a mulher, se a gestante tem hoje um parto de risco, né, e precisa de uma atenção especial, para mim o serviço da Casa Rosa ele performa de forma espetacular. E assim, e realmente é algo que encanta e que traz resultados. Então, assim, desde o atendimento psicológico até, como eu falei, nutricional, né, uma equipe médica multidisciplinar, uma capacidade de atendimento e de especialização no trato daquela gestante, né? Agora, a minha maior preocupação hoje é com aquela que não sabe, que está no acesso ao serviço, né, Lucas? Tem essa oportunidade de estar ali. Ela não está na Casa Rosa, ela não tem um núcleo especial performando para ela, mas ela precisa de atenção. E aí eu pego a maioria dos casos, né? A grande maioria dos casos. Talvez mulheres que precisariam até de estar sendo acompanhadas num grau de performance da Casa Rosa, mas também não estão, que não conseguem perceber isso, ou que a rede também não identifica. Só a partir do momento que ela tem um problema de saúde que leve ela de forma corporal, biológica, a estar lá, porque senão não estaria. Talvez pela questão mental ela não estaria, e talvez ela já precise de um acompanhamento daquele, entendeu? Assim, essa é a maior preocupação. Isso traz sequelas. Se não trouxer sequelas durante o final da maternidade, vai trazer depois, vai trazer com o estado puerperal que veio depois, ela vai ou vai desencadear daí para frente e se arrastar na vida dela, algo que veio da gravidez, né, com os desafios pós-gravidez. Então, assim, eu acho que o nosso desafio é esse hoje, e a gente não tem esse protocolo. E assim, eu desconheço, sabe, cidades que tenham, ou que a gente vê com clareza isso sendo debatido, sendo posto. Porque se fosse algo que fosse debatido, que fosse tratado com grau de importância, de sensibilidade que eu adquiri, por exemplo, a partir do conhecimento do movimento, isso estaria em tudo quanto é lugar, estaria em tudo quanto é rede social, mas a gente não vê. A gente não vê a rede social, que é tão consumida hoje, se preocupando com o diálogo desse, ou com divulgar políticas dessas que estão funcionando e que estão em outras cidades. Então, por que a gente não conhece? Então, porque é algo que é carente mesmo, sabe? Isso me despertou. Por exemplo, lá enquanto Assembleia, eu fui o relator dessa lei 12.194, que dispõe sobre a autonomia e os direitos da gestante e da parturante no período do parto até o período do puerpério. E na época me chamou muita atenção como relator, né, na CCJ, foi um deputado, um colega que defendia muito, né, esse projeto de lei. E aí eu fiz 2 emendas, né, uma no artigo 1º, no parágrafo único, e o parágrafo único me marcou, né, até trouxe para te mostrar,
porque ele me marcou, porque eu construí isso aqui junto com mulheres na Assembleia. Eu tive uma procuradora da Assembleia de Carreira que chegou até a tem um monte de movimento de mulheres que não concordam com a redação do artigo 1º do projeto de lei e você é o relator, vamos construir junto. E aí eu fiz um convencimento ao autor e isso me marcou. Né? O parágrafo 1º ele diz assim, ó, o parto adequado é aquele constituído pelo respeito ao protagonismo da mulher e as práticas comprovadamente recomendadas baseadas em evidências científicas atualizadas. Por que esse parágrafo me marcou? Porque existia um duelo político de saber daqueles que não sabiam absolutamente nada sobre isso, que eram deputados que não eram médicos e não eram da saúde. E aí a gente conseguiu achar uma redação que dava protagonismo à mulher como gestante, né, durante o seu, né, o parto, que é algo dela, mas que também não tirasse a autonomia, né, a capacidade científica, técnica do médico, da médica responsável por aquilo. Aí a gente achou essa redação do parágrafo 1 e não deixamos isso, a fala e é um texto de lei daqueles que tinham narrativas próprias e que não sabiam absolutamente nada, talvez, do que estavam construindo naquele momento no texto que estava aqui. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente conseguir multiplicar esse movimento que trata, né, sobre a questão psicológica da mulher mãe, né, seja ela gestante ou não, a gente vai ter grandes avanços que transcendem só o aspecto pessoal da própria mulher. Como eu falei, chegam até no cunho familiar como um todo. Nós precisamos, né? Porque alguém tá em casa agora assistindo a gente e fala assim, mas por que começar a segunda temporada falando que maternar é um ato político? Né? Porque eu acho que respondendo à indagação que você trouxe, né? Por que isso não é falado? Né? Primeiro, porque eu acho que isso é uma corrente que está sendo construída recente. Essa é a realidade. Vou te dar um exemplo bem claro, Lucas. Eu vou fazer 15 anos de formado no dia 15 de dezembro. Quando eu fiz psicologia, a gente tinha psicologia hospitalar muito superficialmente, mas eu não tive durante a minha graduação, além de desenvolvimento infantil 1 e 2, eu não tive nenhuma matéria específica dentro da minha graduação falando sobre psicologia gestacional, que na época ainda nem tinha o nome, que é o termo que eu uso hoje. Hoje eu me refiro sempre, quando falo de mim mesma, falando, olha, eu sou uma psicóloga obstétrica. Esse termo nem existia. Quando eu adentrei a um hospital, eu fui fazer a minha segunda pós-graduação foi psicologia hospitalar. Dentro da psicologia hospitalar se discutia, né, sobre a maternidade. E aí você fala assim, mas Lorena, isso não aconteceu, isso sempre aconteceu. A gente vem de mulheres, que aí é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Mulheres são cíclicas, são multifacetadas, são específicas. Nós temos características que são nossas. E não adianta a gente querer, isso aqui não é um grau comparativo, não é uma indução de competição, mas são critérios que são nossos. E a gente tem questões envoltas à nossa psique. A gente vem construindo e entendendo isso há pouco tempo. Todas nós, independente de origem, viemos de mulheres de terra. Daquelas que faziam os seus partos, que eram protagonistas, que vieram de partos domiciliares, sem estrutura, com as estruturas das parteiras, que depois ganharam o nome de doulas, né? Mas o sofrimento psíquico das mulheres sempre teve muito presente nesse entorno. Quando é que isso ganha um boom? Quando mulheres começam a passar com esse local de fala que hoje eu ocupo aqui, olha que bonito, né? Eu sou uma mulher protagonista de fala, hoje eu posso falar por outras mulheres. Há 12 anos atrás, talvez eu esteja mentindo, talvez uns 13, porque eu já perdi um pouquinho a conta. A Fátima e a Alessandra Arais são as primeiras a idealizar o que a gente chama de pré-natal psicológico. Foi aí que começou a surgir esse boom. Foi aí que a Alessandra deu um nome através do seu doutorado, criando protocolos. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro
núcleo de estudo com ela do pré-natal psicológico, uma formação sobre isso. E aí a gente vem construindo isso ao longo desses últimos anos, né? O primeiro curso de gestante que a gente deu aqui, a gente falava assim, vamos fazer um curso de gestante com uma equipe multidisciplinar. Então ainda é novo, sim, respondendo sua pergunta. E é por isso que maternar precisa ser um ato político. É por isso que a gente precisa ter uma discussão como essa, com a importância de ter vocês dois aqui hoje. Eu sei que vocês têm a dimensão do papel que vocês ocupam na nossa sociedade, mas esse lugar de fala que hoje eu tô aqui tendo com vocês, eu tenho certeza, eu vou fazer todo mundo que conhece aqui esse podcast sabe que eu adoro um caos, né? Então eu vou contar, tá, gente? Eu falei que hoje eu ia me comportar, não ia fazer, porque eu tô recebendo o prefeito e o secretário de saúde, então hoje eu ia me comportar, mas vocês sabem que eu não consigo, né? Quando você veio com esse projeto de lei, eu cheguei a mandar uma mensagem no Instagram, no seu Instagram, falando, foi a primeira, a gente tem algumas coisas assim, na história a gente vai construindo, né? O professor Antônio, que é eu conheci o professor Antônio porque ele fez um projeto, começou a falar sobre um banco de leite. E aí, quando ele colocou isso na rede social, todo mundo me marcou, eu e a Natália, que era uma enfermeira. Vocês estão vendo, vocês viram isso, Linhares pensando no banco de leite. E eu acabei conhecendo e levei o Maio Furtacô por isso, não foi por nenhuma outra questão. Quando veio esse projeto de lei, que você falou assim, eu posso? Eu falei, por favor, né? Eu fiz essa mesma colocação. Na época eu mandei um recadinho, eu falei, olha, a gente está implementando o Maio Furtacô, né? Se você tiver... E aí, fala assim, é por isso, é porque a gente ainda tem dificuldade de chegar até esses locais que vocês hoje ocupam. Então, ter vocês aqui, discutir a respeito disso e dizer, te ouvir falar assim, que a gente conseguiu despertar esse seu olhar, isso vai ser uma diferença gigantesca. Que bom. Porque talvez esse ano a gente deu o primeiro pontapé. Mas eu tenho certeza que daqui 4 anos, quando a gente estiver entregando, estivermos, porque nós fazemos parte do seu processo, claro que sim, né? A gente apostou, quando a gente foi lá na urna e fez o nosso aposta, foi dizer, a gente está apostando que a realidade está sendo entregue e a gente pode construir. Então, daqui 4 anos, quando nós estivermos entregando essa primeira gestão, que a nossa conversa seja assim, olha, há 4 anos atrás nós conseguimos pensar nisso, idealizamos isso, porque não é de um dia para o outro. Quem me dera que as coisas fossem tão simples e rápidas, mas não são. Então é uma construção. Então te ouvir dizer hoje que isso despertou é o primeiro passo. Daqui para frente é a construção através disso. Para daqui 4 anos, quando a gente estiver gravando esse mesmo podcast, nesse 1º de maio, você diga assim, hoje as redes sociais estão embutidas de informação de qualidade sobre gestação e puerpério, está também sobre a menopausa e também sobre tantos outros assuntos falados sobre o ciclo feminino, porque hoje, dentro da tua política, você é a nossa voz feminina. Você é a nossa voz feminina. Você é a nossa voz feminina. Vão ser 2 homens que vão pensar políticas públicas para mulheres. E se não tiver essa delicadeza, essa gentileza de entender toda essa ciclicidade da mulher, a gente não vai conseguir construir nada. Então, maternar é um ato político. Bacana. Doutora, posso dizer por que é um ato político? Por favor. Quando a gente vai, por exemplo, no Interlagos, que tem um reduto de mercado de prestação de serviço, comércio e serviço principal e até industrial forte. Quando a gente vai na região do quartel de Bebedouro, que tem uma região de indústria grande, você sabe qual é o maior pedido que eu tenho? O maior pedido é de condição de trabalho para a mulher. Quando alguém me pede para atender o número de demanda de creche, tá, de 1 a 5 anos, é porque a mulher precisa de ir para o mercado de trabalho. Ela precisa de trabalhar. E não é só ela, a família precisa que ela trabalhe. A criança que ela está cuidando precisa que ela trabalhe também. O marido também precisa que ela trabalhe em algum momento, porque eles têm sonhos juntos. E sonhos que precisam ser conquistados
por eles juntos, pelo casal. E isso depende de que ela também esteja no mercado de trabalho. E aí a gente precisa de dar um jeito de, sabe, de ter creche, de ter escola em tempo integral, pela mulher e pela família, e pela condição psicológica dela, psíquica dela. Então, sim, é um ato político, né? Nós estamos preparando 8 projetos. Daqui a 20 dias estão todos prontos, porque a gente tem um limite agora de protocolar no FUNPAS e no PAC do governo federal. A gente está fazendo 8 projetos de CEIM e 4 projetos de ensino fundamental. Lucas, são 12 escolas em um ano, projeto? Sim, são 12 escolas em um ano. E nós vamos buscar todas. Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente consegue dar alimentação de qualidade para a criança. Se você consegue levar em tempo integral, você consegue dar um de jejum, um café da manhã bom, um almoço, um café da tarde reforçado, encaminhar enquanto o pai e a mãe estão tranquilos, felizes, sabendo que elas estão sendo bem cuidadas e os dois estão no mercado de trabalho. Então, assim, é um ato político. É um ato político. Porque permeia para além também, né, de você olhar só o cuidado da mulher, que depende daquela atenção de saúde pública naquele momento, que já é um ato político, né, mas que mesmo que essa mulher, naquele caso específico, não dependa da rede de saúde, tenha o seu médico próprio e tenha condição de acesso à vida privada de saúde, ainda assim tem outras ações devida de envolvimento do comportamento de escolha, de conviver em sociedade, de viver numa cidade, que dependem de atos políticos. Então vai desde uma escola até um mercado de trabalho aberto para as mulheres. E a gente tem uma mão de obra hoje aqui que a gente precisa de qualificar mulheres para a indústria. As indústrias que eu visito com mulheres, olha, que me perdoem os homens, mas ainda existem indústrias. Eu estou tendo assim uma atenção, um cuidado para falar, porque de fato ainda existem indústrias que existe um comportamento machista, assim, sabe? Um comportamento de trabalho, de governança, de pátio de fábrica. E quando eu vou visitar enquanto gestor público, né, eu vejo a diferença do atendimento, do diálogo, do comportamento, do cuidado e até da recepção minha como um cidadão qualquer, como um colaborador do município. E você vê sabe, como está aquele ambiente. Então, assim, eu consigo ver a diferença da performance da mulher na indústria do homem em alguns ambientes e quanto a mulher pode render mais. Então, talvez a indústria, o mercado de serviço que está lá fora demandam essa oportunidade de trabalho que está aqui conosco e por alguma razão não está chegando lá, porque eu não estou qualificando a mulher ou porque eu não estou dando condição dela ir para o mercado de trabalho, por exemplo, com um CEIM que ela precisa, que tem uma demanda reprimida e que a gente não tem. E isso é aqui, isso é no interior. Degredo é uma comunidade quilombola de Linhares do litoral. E o pedido que eles me fazem em Degredo desde quando eu era deputado é só um, Lucas, o CEIM de Degredo. Porque aqui mães que têm filhos de 0 a 5 anos não trabalham, ou elas escolhem quem trabalhar, né? Olha, melhor a mãe trabalhar aqui e o pai ficar. Por quê? Porque eles não podem pegar o transporte para ir para o Pontal. Então Degredo já sobrevive, né, do coco, da pitaia, porque é uma região de agricultura difícil, de acordo com o terreno, uma comunidade quilombola, e que já tem dificuldade de mercado de trabalho, e aí a gente não tem oportunidade aonde existe, porque você não tem um CEIM. Então, assim, é um ato político. O movimento Maternar é um ato político. Nós escolhemos viver em união, em unidade, né? Em sociedade, foi uma escolha nossa. Então, a gente precisa de entender o comportamento social, de cuidado, né, sobre o todo, que envolve a gestação. Perfeito.
queria ficar aqui horas, tá? Mas eu vou começar a pontuar Pode algumas contar coisas isso. pra gente encerrar. E aí eu queria, Pablo, assim, o que a gente tem pensado, né, agora para esse primeiro ano de gestão e a longo prazo, dentro das nossas unidades. A gente estava aqui conversando, né, antes de você chegar, Lucas, falando da importância, né, de levar essas redes lá para a base mesmo, né, nos grupos de conversa, nas rodas de grupos terapêuticos, nas assistências de CRAS, CRES, nas nossas unidades de saúde, com os nossos profissionais. Pablo, o que você tem pensado com carinho para oferecer para os nossos profissionais e para a nossa população agora nesse primeiro momento? Então, nós temos vários projetos, né? Como eu falei com você no início também, até alguns sonhos. Eu tenho uma equipe, nós temos uma equipe de saúde mental muito boa, a Vanusa. Ela tem feito um trabalho, por exemplo, de dar um suporte, dar um aumento necessário para atender nossa demanda da saúde mental, o ambulatório de saúde mental. Nós implementamos a sala de teleconsulta de saúde mental em específica, ela funciona fisicamente no nosso ambulatório de saúde mental, que fica no bairro Colina, ali no antigo Hospital Talma. Isso já é um alcance muito grande. Nós já temos ali várias especialidades, público infantil, né, pediátrico, o público adulto. Isso nós estamos já trabalhando já desde o início aqui da gestão. Nós temos essa ampliação que já está acontecendo do atendimento de psicologia nas unidades de saúde, né? Nós temos o treinamento das equipes das unidades de saúde, onde nós vamos envolver a questão da abordagem, da atenção especial para a saúde mental e também foi até anunciado na Conferência de Saúde do Trabalhador pelo próprio Lucas, né? Uma questão de um ambulatório de saúde mental para o servidor, né? Que tem feito um trabalho para esse atendimento. Então nós vamos aumentar o atendimento para a população, dando suporte para a população, no caso, né, para o servidor que atende essa população, que recebe essas pessoas todos os dias ali nas portas das nossas unidades de saúde. Perfeito, que ganho, né? Por que a gente escolheu o dia 1º de maio para esse podcast ir ao ar, meu povo? Porque a gente está entrando na nossa campanha do Maio Furtacô, mês de saúde mental materna, ao qual eu tenho muito orgulho, né, de poder dizer que trouxe para nossa cidade, né, essa bandeira falando a respeito, e 40 e poucos profissionais da área, que vocês sabem que é a equipe que compõe o movimento maternar, porque não, eu não sou nada sozinha. Eu sou só a porta-voz de vez em quando, porque tem vários outros porta-vozes também. Mas a gente acabou trazendo isso para a cidade e foi assim que a gente trouxe, né, esses dois convidados do nosso programa de hoje. Maio Furtacô, mês de saúde mental materna. Nossa cidade tem uma lei, né, que hoje diz que a partir do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, maio será Furtacô. Essa lei já existe há alguns anos, mas com fé, esse ano a gente vai ter a visibilidade que ela merece, né, até para que a gente possa de novo reafirmar que as nossas redes sociais vão estar bombando de informação, né? Lucas, Pablo, qual é a importância para uma cidade da magnitude que tem Linhares dizer que ela tem uma lei hoje que pensa saúde mental materna? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E entender sobre o cuidado da gestante e da mãe pós-gestação, eu acho que é algo de amor claro, assim, de amor pleno. Então, a gente demonstrar que a gente está disposto a encampar, né, um projeto, um ideal que sonha melhoria de saúde psíquica, que busca atrair sorrisos da mãe, sabe, da gestante, é acertar no alvo. Não é passivo de críticas, né, não é passivo de narrativas contra, não faz o mínimo sentido. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de, em maio, celebrar e gritar em alta voz, né, que a gente se preocupa e que a gente vai dar passos largos no cuidado da saúde da gestante, da mãe, não é? E com isso atender à qualidade de saúde, ao sorriso de toda uma família. Eu acho que não há aquele, né, pai, avô, tio, tia, filho, que não vá celebrar o sorriso, né, da mãe, seja ela gestante ou seja ela
pós-gestação. Então, assim, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ser um farol, de ser luz para outras cidades, de criar em maio movimentos, grupos de trabalho que se conectem com a nossa rede de saúde, com a nossa rede de cuidado, de forma permanente, de forma contínua. Né? A gente vai ter uma surpresa em maio, agora em maio a gente vai ter uma surpresa, a gente vai ter um ato simbólico. Não vão contar ainda não, vão deixar isso aí assim seguradinho. A gente vai ter surpresas. Então, assim, a gente promete um Maio Furtacor lindíssimo. Furtacor de fato, lindíssimo, né? E que isso apareça para todos, né? Até para aqueles que não conseguem perceber, talvez se sensibilizar, assim, falar, opa, o que está acontecendo aqui? Não entendi. Bacana, faz sentido. E irradiar. Então, assim, eu acredito muito no movimento e eu sou feliz de poder contribuir para o protagonismo disso, com essa entrada do poder público aí junto, né, desenvolvendo grandes políticas através do movimento, tá? Esse ano não poderia ser diferente. Ao longo dos últimos anos, Pablo, a gente sempre teve um lema, né, para o Maio Furtacor. O ano passado a gente até brincou assim que foi uma mãe leva a outra, né? Então o sentido era exatamente isso, uma mãe levar, e a gente tinha uma musiquinha, lá vou eu com as minhas musiquinhas desse podcast, né? Que era assim, uma leva a outra, leva uma mãe, leva a outra, leva uma. Então a ideia era essa, né? De que uma mãe levasse outra e que a gente, através de uma corrente, conseguisse fazer, né, o Maio Furtacor se expandir. Então, por isso, simbolicamente, hoje, né, esse podcast no dia 1º de maio, para dizer que a política da nossa cidade está voltada para isso, né? Claro que a gente vai fazer eventos, acompanha nas redes sociais da prefeitura, do movimento Maternar, né? Do próprio prefeito, do secretário, que a gente vai estar falando muito sobre isso, a gente está em construção, então acho até injusto, né, falar alguma coisa agora, porque talvez a gente consiga até fazer mais do que a gente está pensando, mas assim, eu acho que isso é fundamental, né? Que essa política pública comece de fato a ganhar o corpo. E aí, para finalizar, obviamente, né, o nosso podcast, gostaria de ter aqui horas e horas a fim, queria pedir a palavra, né, dos dois. A gente falou da importância, a gente falou disso tudo, né? Pablo, na sua visão, hoje, vou começar por você e encerrar com o prefeito, né? Se a gente pudesse deixar para essa mãe, para essa família, porque sim, é uma mãe que às vezes começa, né, a maternidade solo, muitas vezes também, e tantos outros pontos. Qual é o legado que você, nessa gestão agora, gostaria de deixar, contribuir, né? Quais são os sonhos que a gente gostaria de colocar? Porque tudo começa num sonho. Essa é a grande verdade. Depois a gente vai construindo as outras coisas, né? Então, qual é a mensagem que a gente poderia deixar para essa família, para essa mãe que está acompanhando hoje o nosso podcast? Muito importante. É preciso começar com um sonho, e desse sonho tornar realidade com muito trabalho, né? Para oferecer o melhor e aquilo que é garantido por lei, para que a mãe, né, para que essa mulher tenha um atendimento humanizado que é de direito dela. Então, todas as mamães, todas as mulheres podem contar com o nosso trabalho, né? Falo por mim, também posso falar nosso, que é a visão do prefeito, ele é muito, ele tem um coração voltado a esse atendimento, essa atenção a todas as pessoas. Então, é a esperança de que com muito trabalho nós vamos trabalhar, colocar todas as forças possíveis, possíveis algumas vezes, né, Lucas, para entregar um atendimento de saúde de qualidade para todas as mães, para todas as mulheres. Perfeito. Pablo, você só faz uma pontuação para mim, até para que a gente leve essa informação de fato. Hoje essa mãe, então assim, eu descobri minha gestação. Qual é a primeira porta de entrada hoje na prefeitura? Seria as nossas unidades? Sim, são as unidades de saúde, né? Ela entra na unidade de saúde, normalmente no bairro que ela trabalha, ali ela já tem um cadastro, senão ela vai fazer esse cadastro e ela entra no programa de acompanhamento durante toda a gestação. A cada mês, né, a cada período de gestação, se tem um protocolo, né, que é seguido para encaminhar essa mãe já para a maternidade, se for o caso, para a maternidade de alto risco, esse acompanhamento na Casa Rosa. Isso acontece tudo na unidade de saúde. A unidade de saúde é a nossa porta de entrada no SUS. Perfeito. Acho que essa informação é aquela chavezinha do que o Lucas estava falando assim, olha, para você que ainda não sabe aonde começar, aqui é o primeiro passo. Até porque nós temos a RAMI, que é a Rede Materno Infantil, que ela funciona a nível de região de saúde, né, estado, aonde
atenção básica, que no caso são as unidades de saúde, os hospitais, centros especializados de atendimento, como a Casa Rosa, né, associado ao NAPS, eles trabalham em conjunto, de forma multiprofissional, para atender e dar segurança física para as mães e dar segurança também, até psicológica, porque ela sabe aonde ela vai conseguir o atendimento caso ela necessite. Então, tudo começa na unidade de saúde, e a unidade de saúde vai colocar essa mãe conectada a toda a rede de atendimento materno-infantil. Perfeito. Lucas, se a gente pudesse deixar, então, né, esse momento final para esse legado, isso que a gente começou a construir agora, mas que daqui 4 anos a gente vai ver ainda mais florescendo, qual seria essa palavra final, Lucas? Ô, doutora, eu diria que sim, a gente tem um lema lá na equipe toda, né? É uma equipe nova, uma equipe que veio do mercado privado, igual vem o Pablo, né? Igual vem outros da rede pública, igual o Eduardo, PRF, de carreira, novo, a Rosinéia, na educação. Né? E o nosso lema é, olha, a gente não tem cicatriz política, e isso é o que tem eu acho que é a maior qualidade nossa, de todo o grupo. Nos deixa livre, em paz, só para construir. E o nosso lema é, ou vai dar bom, ou vai dar muito bom. Então, assim, eu acredito que vai ser extraordinário. Nós teremos um maio extraordinário, muito acima das expectativas, tá? No que diz respeito a dialogar, a debater, né? E a evoluir políticas públicas voltadas à saúde mental da mãe, da gestante. E acredito que a partir daí, não tenho dúvida, nós vamos desenvolver ações, projetos, ideias que vão se disseminar não só na nossa rede, não só no nosso comportamento de gestão administrativa, mas que vão servir de exemplos para o norte do estado do Espírito Santo como um todo, e por que não em outros estados, assim. Então eu vejo o movimento maternar, né, sendo premiado, sabe? Premiado, por que não no Espírito Santo e fora dele, né? Construindo grandes passos a várias mãos. Então, assim, eu acredito no extraordinário, eu acho que ele pode ser alcançado, e eu acho que a gente está no caminho disso. Então, assim, o nosso desejo é isso, durante esses próximos 4 anos, construir a várias mãos, né, um ambiente, né, de administração pública muito positivo, com evolução, e deixando um legado para que os outros que venham depois saibam que vão ter que buscar a mesma coisa: temperança, domínio próprio, autocontrole para lidar com as diferenças, para lidar com os desafios, mas acreditando que com fé, sabe, que com muito domínio próprio a gente alcança passos extraordinários. Então, assim, o meu recado hoje para o movimento maternar, para as mães que acreditam nesse movimento, que acreditam em dias, em um futuro muito melhor para a gestante, para outras mães, principalmente aquelas que não têm condição financeira ou bagagem familiar, pessoas que lhe deem cuidados, que a gente vai criar isso no sistema de saúde, que a gente vai criar isso na rede administrativa do nosso município, e por que não gerar outras iniciativas para outros. Eu acho que essa é a nossa missão, e eu acredito muito que a gente vai alcançar. No mais, eu quero cantar essa música com você, tá? Nós vamos cantar essa música junto, mas além de convidar outras mães a puxar umas às outras, nós vamos convidar os homens também. Perfeito! Tá? Então você vai fazer o convite para as mães, e eu, né, e o Pablo, nós vamos fazer o convite para os pais, para os filhos, para todos acreditarem no movimento maternar e contribuir para a saúde mental das nossas mães, né, das nossas mulheres, né, e poder sorrir conquistas juntos, assim, carregar eu estou muito convicto disso, doutora, carregar o peso pessoal nosso a partir de uma certa idade, que a gente vai amadurecendo, né? A gente já vê que é desafiador, mas quando a gente se propõe a carregar o peso do outro, aí você entende que e o movimento maternal é isso, é sobre não carregar só o seu peso. E a minha entrada na política foi isso.
eu não entrei na política pelo poder. Eu entrei e me tornei mais vulnerável. Eu tinha uma vida na iniciativa privada que não me tornava vulnerável, né? E eu entrei justamente sabendo que eu ia me tornar vulnerável. Então eu acho que isso me capacita a construir com muita humildade grandes laços que carreguem peso de muitos. O movimento Maternar, para mim, é isso. É como eu tento idealizar a nossa capacidade de governar. Com muita humildade, construir pontes que carreguem peso de todos, peso dos outros. E quando a gente aprende a carregar o peso do outro também, e a gente vê o resultado, aí não tem nada que diga que isso não vai dar certo. Então, assim, eu acredito em bons tempos e acredito que o movimento vai trazer feitos extraordinários para o município de Linhares e para outras cidades também. Perfeito. Queria muito agradecer, de fato, a presença, a disponibilidade, né? Isso só mostra o quanto vocês, de fato, querem dialogar. Eu sempre falo assim, o movimento Maternar está ganhando forma ainda, né? A gente quer ainda fazer todo o aparato ainda, né? Legal para o nome, para tudo. A gente está nessa construção ainda, nada disso existe. O que existia era amigos, porque essa é a grande verdade quando você fala, né, de dividir, compartilhar. O que existia era isso, amigos que trabalhavam nas mesmas áreas, compartilhavam as mesmas realidades, sofriam as mesmas dores, porque Perfeito. Essa era a grande questão, Perfeito. E queriam dialogar e criar algo a partir disso. Então, assim, a gente ainda é óbvio, né? A gente está construindo, é um grupo grande, mas assim, a gente está em construção, em diálogo, a gente só tem um Instagram, a gente brincou no começo, né? E a boa vontade de fazer eventos, porque essa era a ideia para levar a informação, e aí parceiros apoiaram para que o podcast existisse, foram 10 episódios na primeira temporada, a gente começa uma segunda temporada, a gente começa depois, a partir disso, pensar em políticas públicas, e a gente vem com um projeto, né, de implementar o Maio, a partir do Maio Furtacô da campanha nacional, depois vem o selo Furtacô, e agora a gente abre esse diálogo com a nova gestão que nos abraça, e eu ouso dizer, quem sabe a gente não consiga chegar até o governador, quem sabe a gente não consiga chegar lá e essas luzinhas sociais só porque é isso, é sonhando. Mas por quê? Porque sim, porque a gente vai aumentando, porque a cidade vai tendo a visibilidade, porque isso vai acontecendo, e esses sonhos. Então, assim, isso aqui hoje é um passo. Nós só somos uma sementinha, mas se a nossa sementinha der um bambu, que é flexível, né, e tão produtivo em tantas funções, eu tenho certeza que a gente já vai estar fazendo alguma coisa, sem objetivo, né, de ganho nenhum, muito mais com o objetivo de levar a informação de qualidade, que é isso que a gente quer. O objetivo do Movimento Maternar é levar a informação de qualidade para a família. Então, muito obrigada, viu, por a gente abrir esse diálogo, né, e eu tenho certeza que maio será extraordinário. E a gente vai cantar, tá comprometido. Com certeza. Tá? Nós vamos aprender ela inteirinha, tá? Tá todo mundo Perfeito. já aí. Para você que tá em casa, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. A gente está começando hoje a segunda temporada com um novo parceiro que passou o tempo inteiro aqui atrás. Então, muito obrigado por acreditar na gente, por nos ajudar a levar informação de qualidade para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. E a gente encerra esse podcast dizendo que a sua saúde mental, mãe, importa. Então, vamos juntos por um Maio Furtacô. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.